Boa noite, pessoal. Vamos falar de viagens. Vamos falar do Caribe. Como vocês estão? Olá, sejam bem-vindos, pessoal. Me contem aqui como é que tá a minha conexão, se tá legal, vocês estão conseguindo me ouvir, porque aqui pra mim eu não sei se tá legal. Vou contar para vocês as histórias aqui do Caribe. Vamos falar de planejamento de viagem. Sejam bem-vindos. Boa noite. Como é que tá aí no Brasil, gente? Aqui tá um calor. Aqui tá 1 hora na frente de vocês. Na verdade, 1 hora menos. Aqui é 19 horas. A voz tá estranha? Tá? Ai, gente, será, hein? Que não vai dar? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Coloque aqui pra mim se vocês estão conseguindo entender. Eu quero contar pra vocês aqui de Aruba, de Curaçao. Nós chegamos em Curaçao agora há pouco. Vocês viram? Oi, gente, tudo bem? Vocês viram o nosso voo, gente, de teco-teco? Nós achamos que a gente não ia chegar vivo aqui em Curaçao. Mas está ok? Ah, então beleza. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. Boa noite direto do Caribe para vocês. Nós chegamos hoje aqui em Curaçao. A gente ficou lá 5 dias, né, em Aruba. E a gente pegou aquele voo, gente. Não sei se vocês viram lá nos stories. Um avião pequenininho. Quando eu comprei a passagem aérea para vir para Curaçao, eu não imaginava que era um avião pequeno, não, porque eu achava que muita gente transitava de uma ilha para outra. Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa, não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha aqui, ó. A gente estava aqui, ó, em Aruba, tá dando para ver? Aruba, aí a gente mudou de ilha, ó, a gente veio agora para Curaçao. Olha só, tem essas 3 ilhas aqui que são, eles chamam as ilhas ABC. Então, nós saímos de Aruba, agora a gente está aqui em Curaçao. E aí, o que acontece, gente? Quando eu fui comprar passagem aérea de Aruba para Curaçao, eu imaginei que era um avião grande. Esses aviões que a gente está acostumado a viajar de um estado para outro no Brasil, né? Não, gente. Aí, quando a gente foi fazer o check-in, tinha um tiquico de gente lá no portão de embarque. Aí, a gente começou a desconfiar que seria um avião pequenininho, né? Porque um pouquinho de gente só. E aí, quando a gente entrou no avião, a gente falou, ai, meu Deus do céu, será que a gente vai sobreviver? Mas foi muito legal o voo. E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas histórias aqui do Caribe. Compartilhem também a live aí com os amigos de vocês. Mandem aqui no aviãozinho para o pessoal também ver, né, saber aqui. A gente fala um pouco de planejamento de viagem. De alguns passos, os primeiros passos para organizar uma viagem aí, para conseguir economizar muito na nossa viagem. Vocês viram, eu comentei com vocês na última live que a gente está economizando mais de 70% nessa viagem, né? A gente fez um orçamento antes dessa viagem com um pacote comprado pronto e a gente está conseguindo fazer uma viagem muito legal, com uma economia muito importante, né? Mais de 70%. E eu vou contar para vocês, né, como que a gente chegou, como que a gente conseguiu, que estratégias que a gente usou para isso. No evento gratuito que eu vou fazer, né, sem ser semana que vem, na outra, e tem o link aqui na minha bio de inscrição para esse evento, então vocês participem. Lá eu vou falar dos principais erros que as pessoas cometem, que eu já cometi também na organização das viagens, que faz a gente gastar mais, pensando que está economizando, e também estratégias de viagem, né, estratégias para você economizar mais. Mas eu vou falar primeiro um pouquinho de Aruba para vocês. Se vocês quiserem mandar dúvidas sobre Aruba, sobre Curaçao aqui, eu compartilho com vocês alguma curiosidade dos 2 países. A gente tá chegando em Curaçao hoje, né? Então a gente ainda vai descobrir muita coisa. Mas a Aruba, por exemplo, gente, é um lugar muito lindo. É assim, uma ilha maravilhosa. Quando a gente chegou lá, eu e o Jardel, a gente falou assim, gente, isso aqui parece Miami. Porque é uma ilha muito bonita, com a infraestrutura muito boa. Inclusive, muitos turistas americanos. A gente ficou impressionada, assim, de ver tanto turista americano lá na ilha. Inclusive, tudo que a gente compra lá em dólar, a gente tem que ter sempre esse cuidado aí, porque realmente é um valor, assim, diferente do que a gente está acostumado a gastar no Brasil, um valor superior, né, porque é dolarizado o país. A gente nem fez conversão
de dólar para moeda local, lá que é o florim, que é florim aqui também em Curaçao. Mas a gente nem fez a conversão, a gente paga tudo em dólar e a gente usou muito o cartão da Wise, né? Então, quando a gente precisava colocar mais dinheiro, converter dinheiro, a gente convertia no cartão da Wise e sempre usava o cartão da Wise para tudo. Uma coisa muito interessante aqui, que tanto lá em Curaçao, em Aruba quanto aqui, é a língua deles. Gente, é impressionante a quantidade de línguas que eles falam. Eles são poliglotas. Então, às vezes a gente fica pensando, né? Eu já tive esse medo, não tenho mais, de viajar por questão de diferença do idioma, né? Mas aqui, ontem, eu tava conversando no ponto do ônibus com uma senhora daqui, na verdade, duas senhoras, uma daqui e uma de Curaçao. De Curaçao, né? Eu já tô misturando tudo. Uma daqui de Curaçao e uma de Aruba. E elas estavam falando que lá e aqui as crianças, assim, de 5, 6 anos, elas já falam 6, 7 idiomas. Gente, olha só que diferença, né, da nossa realidade. Aqui eles falam muitos idiomas. Então eles falam inglês, eles falam espanhol. E a língua deles, que é o papeamento, tem o inglês, tem o espanhol, tem português no meio da língua deles, tem holandês. Então eles falam vários idiomas. Então é um lugar que você pode vir tranquilamente, que você não vai ter, né, não precisa te preocupar com a questão do idioma, porque todo mundo entende o que você quer falar, né? Não tem nenhuma barreira de idioma. Embora eu sempre diga que se você tem o Google Tradutor no seu celular, internet no seu celular, você pode viajar para onde você quiser. Porque hoje, gente, tudo é no celular, né? O celular te ajuda a traduzir qualquer coisa. A gente, nos restaurantes, quando a gente ficava com dúvida sobre a questão de um prato, a gente sempre apontava o celular para poder o celular traduzir no Google Tradutor, né? Então, assim, o celular com a internet te ajuda a viajar o mundo todo, então você não precisa preocupar. Aqui em Aruba, né? Em Aruba, a gente teve uma experiência muito interessante com o transporte público. Porque é uma ilha, né, uma ilha grande, e tem um ônibus que roda toda a orla, né, todas as praias de Aruba. Então você vai pegando o ônibus e trocando de praia. É muito simples e é 2,60 dólares por trecho. Então você pega o ônibus, paga 2,60 e vai transitando em praticamente todas as praias. Então eu tinha pesquisado isso e vi que muita gente falou que nem alugava carro em Aruba por conta disso, porque era muito fácil esse trânsito. Então a gente nem alugou carro, a gente andou de ônibus aí durante esses dias. Inclusive ontem a gente foi lá no centro histórico, né, de Aruba, que chama Orange Stand. Bem difícil falar esse nome. E aí a gente foi lá, de lá a gente foi para uma outra cidade aqui na ilha que se chama San Nicolas. Não sei se vocês viram os stories que a gente fez, várias pinturas de rua, né? Aquelas pinturas mesmo, grafites de ruas nesse lugar. Lindíssimo lugar, gente. E a gente foi também de ônibus. Na verdade, assim, a gente voltou de ônibus, porque na ida a gente pegou a van, porque assim, tem as vans que oferecem a gente para levar também. Não sei se vocês viram a gente na van. Aqui é assim, quando você entra na van e o pessoal daqui, né, os trabalhadores e tal, pessoas daqui mesmo, o cara da van vai levando as pessoas onde elas precisam. Então, gente, a gente fez uma baldeação ontem por essa ilha. A gente foi na casa de gente, entregar gente, entregou gente no trabalho, foi muito divertido. A gente conheceu vários pontos aqui da ilha. E aí, na volta, a gente pegou o ônibus para voltar, né, pro centro histórico, para depois voltar para as praias. E aí, o moço falou assim, gente, pode pegar esse ônibus, pode pegar esse ônibus. Aí a gente pegou um ônibus que fez outra baldeação. Porque tem um ônibus que ia direto e um ônibus que rodava a ilha inteira. Então nós pegamos um que rodou muito na ilha. Acabou que a gente conheceu vários lugares da ilha. E uma coisa que me chamou muita atenção é que lá, né, em Aruba, a gente não vê muita pobreza, a gente não vê favela, a gente vê casas simples, claro, né, conjuntos habitacionais assim simples, mas a gente não viu pobreza assim, sabe, favela. E a gente andou a gente passou por vários bairros de Aruba e foi muito legal, foi uma experiência incrível que a gente teve.
E assim, conversando com as pessoas também, né? Conversando com os moradores, porque eles falam meio português também. Então é muito interessante. E algumas praias muito legais, né, de Aruba são a Palm Beach, a Eagle Beach, né? São várias praias muito lindas. Algumas tem mais pedras, outras são mais para mergulho, outras já são para você passar o dia ali, é muito legal. A gente gostou demais da conta de Aruba. É um destino, assim, um pouco mais caro do que a gente tá acostumado, né? Porque, pra vocês terem uma ideia, um prato, assim, de uma massa, um prato é mais ou menos, assim, de 20 a 25 dólares. Então, quando a gente multiplica aí por 5, né? Fica um prato, assim, com valor até significativo. E aí a gente vai fazendo aquelas esquemas que a gente normalmente faz quando a gente viaja, né? Toma um café da manhã legal, e aí janta, né? Lancha ao longo do dia e depois janta. Normalmente é assim. Mas é um lugar que vocês precisam programar essa questão do dólar mesmo, né? De pagar tudo em dólar. Então a gente gostou demais. E eu tava aqui pensando sobre isso, essa viagem nossa aqui pro Caribe, de Aruba e Curaçao, foi praticamente a viagem mais simples de organizar que eu já fiz, assim, de todas. É muito simples organizar a viagem pra cá, gente, muito simples e muito fácil de você economizar numa viagem pra cá, usando as estratégias que eu quero compartilhar com vocês lá no evento gratuito. É muito fácil, você pode vir pra cá com uma economia muito significativa, porque aqui é um lugar que tem hotéis muito caros, né? Hotéis assim de altíssimo nível, que com diárias assim de 3 mil reais e tal. Mas você consegue fazer uma viagem pra cá com padrão aí médio, né? Com conforto, mas sem gastar uma fortuna. E você vai conhecer um destino assim que é paradisíaco, né? Paradisíaco. Igual aqui onde a gente chegou hoje, né? Que é Curaçao. A gente pegou o voo entre as duas ilhas, naquele aviãozinho lá teco-teco que vocês viram. Mas a gente veio com muita segurança. Interessante que a gente achou que aquele avião ia balançar horrores, né? A gente entrou nele e imaginou assim, gente, vai balançar demais da conta. E não foi assim, gente, ele foi muito tranquilo. Eu falei que ele balançou muito menos do que o voo que trouxe a gente de Lima para Aruba. Então, assim, tá vendo como que a gente às vezes tem uns medos e a gente já pensa que o negócio vai ser complicado e às vezes nem vai ser muito mais tranquilo do que a gente imaginou, né? Então, a gente tem que acabar com esses medos, tirar esses medos pra gente viver experiências incríveis, né? Porque a gente às vezes fica com esses bloqueios. E quando a gente organiza a nossa própria viagem, como eu tô mencionando aqui pra vocês, a gente economiza muito, a gente faz um roteiro personalizado, né? A gente faz a viagem do nosso jeito, a gente sai de roteiros engessados, né? Que tem horário para tudo, que tem a quantidade de dias que você tem que ficar em cada lugar, né? Que você vai fazer o passeio X, Y, Z, às vezes pagar por passeios que você nem vai usufruir, né? Às vezes você não consegue escolher os voos que você quer utilizar. E quando a gente faz a nossa própria viagem, a gente pode inclusive adicionar roteiros, né? Adicionar destinos na nossa viagem, né? Aí a gente pode fazer stopover em outros lugares, conhecer outros lugares, né? Eu fiz até um conteúdo essa semana falando de, por exemplo, se você tiver uma conexão em Lima, né? Hoje muitos voos que vêm para cá, que vão para os Estados Unidos, que vão aqui para América Central e tal, fazem conexão em Lima. E aí às vezes a pessoa pensa assim: o que eu vou fazer em Lima, né? Gente, tem muita coisa para fazer lá. Então, quando você organiza a sua viagem, você pode adicionar destinos aí na sua viagem, stopover, conhecer outros países, né? Porque olha só, essa viagem nossa pra cá, eu tava dando uma olhada, a maioria dos pacotes são assim, para um destino só, ou para Aruba ou para Curaçao. Eu nem consegui achar roteiros que já tinham pronto os dois destinos, né? Eu pedi um orçamento dos dois destinos juntos, porque eu falei, gente, a gente tá aqui do lado, um voo de 35 minutos de uma ilha para outra. Eu vou voltar para o Brasil para depois organizar uma outra viagem para Curaçao? Não, gente, se eu tô aqui, né, do lado, eu vou otimizar meu tempo, otimizar meu dinheiro,
e vou fazer um roteiro personalizado, né? Poderia estar vindo só em Aruba e indo embora. Não, mas tá aqui pertinho, a gente já otimizou a nossa viagem e a gente vai conhecer 2 destinos do Caribe, pagando por uma passagem aérea só praticamente, né? A única diferença foi esse trecho que a gente fez de teco-teco aqui de 35 minutos. Mas a gente tá conhecendo 2 países, né? 2 países e a gente ainda fez aquela conexão lá em Lima, que se a gente quisesse, a gente poderia, né, ficar lá em Lima, conhecer Lima. Na volta a gente vai passar por Bogotá, a gente pode adicionar um dia em Bogotá, algumas horas lá em Bogotá para conhecer. Olha só, e quando você compra um pacote pronto, já tá... Olá, tudo bem, Mércia? Quando você compra um pacote pronto, tá tudo ali já do jeito, né, que foi organizado. Você não consegue mexer. Se você for mexer, vai ficar caro demais. Então, quando você já começa a organização, você otimiza tempo, otimiza dinheiro. Então, vale muito a pena, né, você organizar suas próprias viagens, né? E se você quer aprender, participe do evento gratuito aqui, onde tem o link da bio para você participar, para você ver os erros, os acertos, né? O que você não pode errar nesse planejamento e quais são as principais estratégias. Agora vamos lá, vamos falar, né, dos 5 passos para você organizar uma viagem com economia, né? Com economia de mais de 50%, que é isso que a gente quer, né, gente? Porque não dá para vir para um destino como esse desperdiçando o dinheiro, né? Porque com o dinheiro que às vezes a gente compraria um pacote, a gente pode fazer 2, 3 viagens. Então, o objetivo é você tirar, né, os seus sonhos de viagem da gaveta. Você parar de gastar mais com isso, você gastar o que realmente precisa gastar e usar muitas estratégias, né? E parar de ficar só vendo outras pessoas viajarem, porque quando você olha, às vezes, um pacote de viagem, você fala assim, nossa Deus, isso é caro demais, eu não vou investir meu dinheiro nessa viagem. Mas você, aprendendo de um passo a passo simples, você mesmo vai organizar e você vai economizar e vai fazer uma viagem muito diferenciada. Olha só, se você começar hoje, né, o que eu sempre falo, a viagem que você vai fazer no final do ano, a viagem que você vai fazer no ano que vem e assim por diante, você tem que começar a planejar hoje, né? Eu falei disso na live passada, que normalmente as pessoas começam a planejar a viagem quando já estão em cima do período das férias ou falta um mês para a viagem chegar e quer fazer uma viagem com economia. Aí já fica difícil, né, gente? Porque a pessoa perde as oportunidades de usar várias estratégias para organizar uma viagem econômica e uma viagem que vai ser extraordinária, diferenciada e inesquecível. Então, esse passo a passo de organização da viagem simplifica muito o planejamento da viagem. Porque eu sei que você aí às vezes não tem tempo, né? Você trabalha muito. Eu já tive uma carga horária de trabalho muito intensa e eu organizava as minhas viagens mesmo trabalhando, né, às vezes aí mais de 40 horas semanais, porque eu sempre usei um passo a passo simples, né? E esse passo a passo simples é o que eu quero compartilhar com vocês, né? Que fazendo por esse passo a passo, que é um passo a passo também intuitivo, você não vai gastar muito tempo para organizar a sua viagem. Vai ser muito mais simples você organizar essa viagem com esse passo a passo, né? E como eu disse, você vai conseguir, né, economizar muito aí na sua viagem. Então, vamos lá, gente, olha só. O que é a primeira coisa que você precisa fazer, né, para poder começar a organizar a sua viagem? Olha, o que eu sempre faço, a primeira coisa que eu sempre faço, né? Então, vamos supor que eu decidi vir aqui, né, para o Caribe. Você tem um destino aí na sua mente para onde você quer ir. Coloca aqui para mim. Qual que é o seu destino aí internacional dos sonhos, ou sua próxima viagem, aonde que já tá aí no seu radar para você fazer a próxima viagem? Coloca aqui para mim, olha, se é na Europa, se é na América do Sul, se é no Caribe ou se é na África. Coloca aqui para mim o país, assim, ó, que você já tá aí com ele em mente para você viajar, né, que é a sua próxima viagem aí, sua viagem internacional, a viagem que você quer organizar com o maior carinho aí, coloca aí pra mim. Porque isso é o primeiro passo, você saber definir seu destino e começar a pesquisar tudo sobre esse destino, gente. Fazer aquele Netflix mesmo da viagem. Você
vê filmes, você vê séries, você vê material na internet, como no YouTube, na própria Netflix, sobre aquele destino que você quer conhecer. Você vai começar a ter uma noção geral do que você quer fazer lá. Estados Unidos aí, ó. A Elisa já sabe pra onde que ela quer ir, ó. Suíça. Nossa, Deus, gente, que delícia. O Fernando quer ir pra Suíça. Ai, ai, o coração até palpita na hora que fala de Suíça. Então, o que você vai começar a fazer hoje? Você vai começar a pesquisar sobre esse destino. Você vai pesquisar qual que é a melhor época para você ir, quais são as cidades que você quer visitar naquele país, quais são, por exemplo, as atrações que tem naquele país, inclusive se tem atrações que você pode aproveitar de forma gratuita, né? Porque existem atrações em vários pontos turísticos do mundo que existe dias gratuitos, por exemplo. Você já vai começar a pesquisar, começar a anotar tudo sobre esse destino seu de viagem. Tudo, gente. E aí você vai pesquisar sobre a documentação que você precisa para sua viagem, né? Por exemplo, aqui, né, no Caribe, antes da gente embarcar, um dia antes, a gente tem que ter preenchido os documentos que eles pedem lá da imigração. Não é um visto, é um formulário, né, que os dois países pedem para você preencher no dia anterior da sua viagem. E a gente viu gente no aeroporto passando aperto com isso, que não tinha preenchido. Então, por isso, você vai pesquisar a documentação que você precisa, para ver se você precisa de um visto. Gente, porque visto, por exemplo, americano, né? Quem vai para os Estados Unidos, visto americano você faz com antecedência. Você não compra passagem para os Estados Unidos, você não programa uma viagem para os Estados Unidos se você não tem o visto ainda, né? Porque você precisa ter certeza que você vai conseguir o visto. Então, olha só como que é importante você pesquisar antes. Você vai pesquisar a documentação, o clima, as atrações. Olá, gente, olá! Quais são as cidades, as regiões que você quer conhecer daquele destino turístico? Né? Por exemplo, a gente está aqui em Curaçao. Tá, quais praias de Curaçao a gente quer conhecer? Ah, a gente quer fazer o passeio para Clen Curaçao, que é uma ilha menor que tem aqui próxima, que eles falam que é o destino mais bonito aqui da região. Você vai anotando tudo aí da sua viagem. Para que você possa ir costurando. Eu falo que é um desenho, né, gente? Na verdade, é um desenho de viagem. Outra coisa que você pode ver são as companhias aéreas que te trazem para esse destino. Lá mesmo no Google Flights, você consegue pesquisar lá, né? Coloca aí a cidade sua de embarque e para qual cidade que você quer ir, né? Por exemplo, você quer ir de São Paulo, Guarulhos, ou você quer conhecer, não sei, vamos pôr aí Buenos Aires, ou você quer ir para Flórida, Nova York, ou quer ir para Roma, Milão, quer ir para Portugal. Já coloca lá que aí você vai começar a ver também as companhias aéreas que te levam para esse destino. E eu vou explicar para vocês depois por que é importante você saber as companhias aéreas que te levam, porque não é uma coisa aleatória. Quando eu falo aqui com vocês sobre essas etapas do planejamento, nada é aleatório, porque cada item da viagem, da organização da viagem, você pode economizar em cada item. Você pode economizar na hora de... eu fiz um joia, apareceu um joia aqui também, ó. Eu não sei se foi alguém que pôs o joia. Você pode economizar com a documentação da sua viagem. Você pode economizar com as atrações. Você pode economizar na hora de comprar o voo. Tudo isso você pode economizar. Por isso que você já vai começar a fazer o levantamento geral aí dos dados da sua viagem. Esse é o primeiro passo para você começar a organizar a viagem dos sonhos com economia. Depois o segundo passo é pensar no roteiro da sua viagem, tá? Você vai ficar numa cidade só ou você vai rodar ali naquela região, né? Você vai para os Estados Unidos, você quer ir só para Nova York? Ou você vai para a Flórida, você quer ir para Orlando, para Miami? Você quer conhecer os parques que tem ali, por exemplo, em Tampa? Você quer ir... como que chama aquela cidade que a gente foi, coração? Em Miami, lá embaixo? Key West, que é um lugar lindo que você pode conhecer quando você for na Flórida. Tem hora que eu esqueço o nome dos lugares, gente, que é tanto lugar que a gente vai que a gente tem hora que dá um embaralhamento na cabeça.
Você quer ir, por exemplo, para a Europa? Você vai percorrer outros países da Europa? Ou você vai fazer uma viagem exclusiva num país, por exemplo? Quando a gente foi para Itália, a gente foi já 2 vezes para Itália, mas quando a gente foi uma vez, eu e o Jardel, a gente ficou só na Itália. A gente conheceu 5 regiões da Itália. E aí a gente fez o roteiro de acordo com todas as cidades que a gente queria conhecer na Itália. Da outra vez que a gente foi agora, a gente foi com a minha mãe e minha sogra, a gente já criou um roteiro passando por 5 países. Então essa é a hora de você começar a pensar quais são as cidades, as regiões que você quer conhecer e já ir colocando no papel, porque depois a gente vai fazer um mapinha, né? Eu vou ensinar vocês como fazer depois, colocar isso num mapa para você ver qual que é o roteiro mais inteligente. Porque eu vejo demais as pessoas errando na hora de elaborar o roteiro, sabe? Eu lembrei do negócio aqui lá do Senai, do Lean Manufacturing, que é uma metodologia que tem lá no Senai que fala da gente não perder tempo. Então, a gente tirar desperdício e a gente pode aplicar a metodologia do Senai até na organização das viagens. A gente chama Lean Manufacturing. Olha só, eu voltei lá no meu emprego, lá no sistema FIENG. O que acontece? Quando a gente otimiza nosso roteiro de viagem, a gente evita desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de voltar. Tem alguém aí, gente, do sistema FIENG? Olha só, o negócio tá tão dentro de mim que eu tô dando exemplo até do Senai aqui na minha live. Quando a gente faz um roteiro inteligente, a gente economiza tempo e economiza dinheiro. O que é economizar tempo? Gente, quando a gente está num país com a moeda mais forte que a nossa, economizar tempo e economiza dinheiro. Então, se você não faz um roteiro inteligente, seguindo a rota mais adequada, escolhendo aonde que o voo vai chegar, da onde que o voo vai sair. Imagina só, vou dar um exemplo para vocês. A gente estava em Garuba, a gente veio para Curaçao. Agora, imagina a gente voltar em Aruba para voltar para o Brasil. Isso não é legal. E tem muita gente que faz esse tipo de coisa. Volta nos lugares, não escolhe o aeroporto mais adequado. Então, olha só, imagina a gente pegar o teco-teco de novo, voltar para Aruba para poder vir embora. Muita gente faz a emissão de passagem aérea sim. Ida e volta para o mesmo lugar. E aí, olha só a passagem daqui para Aruba, que foi um voo de 35 minutos, é mais de R$600, porque um avião é desse tamanho, com tipo 15 pessoas, então tem que ser cara a passagem mesmo, né, gente? Porque não tem condição de fazer um trajeto desse num avião tão pequeno, pagando barato, né? Não tem jeito de diluir o preço, o custo, né, do voo. Então tem muita gente que faz isso. Olha só, olha como que a pessoa perde dinheiro com isso, né? Não é um roteiro inteligente. Então você já tem que começar a pensar nas cidades, né? Porque aí Coração, pega pra mim o cabo aqui que eu vou ter que colocar aqui, ó, que vai acabar a bateria aqui do notebook. Eu tô falando qualquer coisa, pega ela pra mim, por favor. Tem que colocar, pega aquele cabinho aqui, ó. Vê se tá aqui dentro dessa pastinha aqui pra me conectar o... Gente, eu vou falando aqui, se acabar eu volto, tá? Outra coisa, pensar nos transportes e deslocamentos. Transportes e deslocamentos... Não, pega o outro é melhor. Esse aqui não pega aqui, não. Ah, não, acho que vai dar. Esse tá. Transportes e deslocamentos na sua viagem. Olha só. Vou dar outro exemplo pra vocês. Lá em Aruba, a gente não alugou carro. Por quê? A gente viu que lá não era necessário alugar carro, né? Porque tinha um transporte público muito bom. Agora, aqui em Curaçao, a primeira coisa que a gente foi alugar o carro. A gente já pegou o carro lá. Aí, eu tô carregando o celular aqui, agora deu certo, voltou. O que acontece? Lá a gente não alugou carro, aqui a gente alugou carro. Por quê? A gente estuda o destino, vê onde que é preciso alugar carro, onde você vai conseguir usar transporte público, porque o transporte público te ajuda a economizar demais na sua viagem. Olha só, uma diária de carro aqui no Caribe arranca, como diz meu marido, arranca de $50 por dia. Se você for transitar, por exemplo, num dia, você for só numa praia,
Às vezes você está hospedado numa praia, às vezes você nem vai precisar de transporte, mas você vai só trocar de praia. Por exemplo, em Aruba, você vai gastar o quê? $10, né? Para transitar ida e volta. $5 duas pessoas para ir, $5 para voltar. Olha só, você já economizou aí $40 num dia da sua viagem. Então, o transporte público, a gente sempre tem que considerar o transporte público nas nossas viagens. E a questão também de como você vai transitar de um lugar para outro, de uma cidade para outra, por exemplo, trem, né, e tal. E eu ensino lá no meu curso como que você calcula essa questão de qual que é a viabilidade de um, de outro, dependendo do tempo que você vai perder. Como eu disse, tempo numa moeda forte é dinheiro. Quando que você escolhe o avião, quando você escolhe o carro, eu consigo detalhar mais isso lá. Outra coisa, o quarto passo é você pensar no dinheiro que você vai levar, né, para sua viagem internacional. Como que você vai juntar esse dinheiro nessa moeda estrangeira, né? Você pode, por exemplo, ir acompanhando o câmbio, né, ao longo do tempo, dependendo do tempo que você tem aí de distância até a sua viagem, você pode ir fazendo até um investimento com esse dinheiro para você resgatar lá mais próximo da sua viagem para você comprar moeda estrangeira, né? Ou você pode aproveitar épocas que a moeda estrangeira tá com um valor mais baixo, né? E escolher bem os meios de pagamento que você vai utilizar na viagem, né? Por exemplo, nessa viagem, a gente está usando 4 formas de pagamento. Não é que a gente usa as 4, né? A gente precisa usar as 4, mas a gente sempre traz 4 formas de pagamento para a gente sentir segurança e em cada situação a gente vai usar uma forma de pagamento, né? Cada uma tem uma estratégia que você vai utilizar. Que hora que você vai usar o cartão, que hora que você vai usar o cartão de débito, que hora que você vai usar a moeda física. Eu falei 4, né? Isso mesmo. Então você vai observar em cada momento qual que você vai usar para você economizar. E você pode economizar muito na forma que você vai utilizar seu dinheiro na viagem internacional. E um quinto passo que você precisa começar hoje, que é uma coisa simples, gente, simples, é você aprender sobre a questão das estratégias que você vai utilizar com as suas milhas aéreas, com os pontos do seu cartão, para você utilizar em algumas etapas da sua viagem. Não é que você precisa ter milhas para pagar tudo da sua viagem. Se você tiver, é lógico que é ótimo, né? Mas você pode usar estrategicamente milhas para alguns pontos da sua viagem, alguns gastos da sua viagem. E o que acontece? As pessoas às vezes acham que é muito difícil mexer com milhas, isso vai dar trabalho demais e tal e tal. Ô, gente, se eu contar para vocês que as passagens que a gente emitiu aqui, a gente fez emissões com milhas também aqui para nossa viagem, em companhias aéreas diferentes. O tempo que você gasta para poder fazer isso, fazer uma emissão de passagem aérea, gente, é questão assim de minutos você faz isso, né? Você tendo, né, já as suas milhas e elas já estando nos programas certos, você faz isso com muita agilidade, é muito simples. Você não precisa de estratégias avançadas de milhas aéreas para você economizar na sua viagem utilizando milhas. Às vezes as pessoas pensam assim, não, isso é difícil demais, eu vou gastar muito tempo organizando isso, dá muito trabalho, é trabalhoso. Não é. Eu já pensei assim também. Mas à medida que eu fui utilizando, igual eu falei com vocês, essa viagem que a gente está fazendo foi a viagem mais simples que eu já organizei até hoje. A mais simples, mais rápida de organizar. Porque é tudo muito intuitivo. Você não precisa usar estratégias mirabolantes para emitir passagem aérea. Não, são voos rápidos. São voos diretos que você utiliza para poder vir para cá, né? Quando você vai fazer uma viagem com muitos países, vários destinos, em lugares, em continentes diferentes, talvez isso demanda um pouco mais de tempo. Mas quando você vai para algum destino específico, ou por exemplo, quando você vai para a Europa, um destino na América do Sul, oi, Xará! Quando você vai para um destino, por exemplo, na América do Sul, você vai gastar 10 minutos para emitir sua passagem aérea. Se você for para um destino, por exemplo, lá no estado, na Europa, vai conhecer vários países. Não é difícil, gente, é muito fácil de você fazer as emissões.
E destinos como esse que a gente está vindo agora também, que são voos praticamente diretos que a gente vem, né? De companhias aéreas que vêm e que faz o caminho inteiro para você. Você sai da sua cidade, a mesma companhia aérea vai te trazendo. Ela vem e te traz, tipo a Latam. Nós viemos de Latam, né? Saímos de Belo Horizonte, fomos para Guarulhos. De Guarulhos, a Latam levou a gente para Lima. De Lima, ela trouxe a gente para Aruba. Foi uma emissão de passagem aérea que a gente fez. E a gente fez BH São Paulo, São Paulo Lima, Lima Aruba. Uma emissão. A gente não emitiu 4 passagens. A gente emitiu uma passagem. Ela toda reunida, né? As conexões todas. Então isso é tão fácil de fazer, gente, tão fácil. Eu tenho certeza que você faz tanta coisa difícil aí no seu dia a dia, no seu trabalho. Olá, Joyce! Eu tenho certeza que no seu trabalho aí você tem atividades muito mais, infinitamente mais complexas do que emitir uma passagem aérea com milhas. Então, quando você aprende esse passo a passo simples, é muito simples. Você vai economizar demais nas suas viagens. E a volta nossa foi a mesma coisa. A nossa volta vai ser Curaçao, Bogotá, Belo Horizonte. Uma emissão para 2 trechos. Tá vendo? Então, é uma fake news essa questão de que é difícil você fazer emissão de passagens com milhas. E olha só, e ainda eu postei para vocês aí quanto que a gente pagou de taxa de embarque para vir para cá, né? 200 e poucos reais. Pensa, você sair da sua cidade em Belo Horizonte aqui não, aí, né? Em Minas Gerais, cruzar aqui a América do Sul, chegar aqui, que até agora eu não descobri se aqui é a América Central ou a América do Sul, porque cada lugar que eu leio fala que é um lugar. Cruzou tudo, chegou aqui, ó, no Mar do Caribe, com uma emissão de passagem aérea, pagando 200 reais na taxa de embarque, para mim e pro Jardel, 200 reais. Agora me fala se vale a pena ou não você tirar um tempinho aí para você compreender esse passo a passo, né? E como eu disse, eu sempre organizei as minhas viagens, mesmo quando eu tinha um trabalho aí fixo de mais de 40 horas semanais, com eventos e tal, eu sempre organizei minhas viagens, porque eu uso esse passo a passo muito simples. Então, com essas milhas você vai trocar por passagem, você pode baratear o custo da sua hospedagem. Esse hotel que a gente tá aqui hoje, em Curaçao, a gente tá acumulando milhas nele, né? Ele não tinha, eu acho que essa opção de trocar por milhas, mas a gente tá acumulando milhas pra gente fazer Você transforma seus gastos em viagens, depois você transforma os gastos de viagem em novas viagens para você. Então, olha só, gente, é muito mais. Pausa aqui. Depois vocês me falam se está tudo beleza aí, viu, gente? Porque tem hora que parece pra mim aqui que a internet falhou. 45 minutos. Mas olha só. O que eu convidei vocês, aqui no link da minha bio, tem a inscrição gratuita para o evento, onde eu vou falar dos principais erros que você comete na hora de organizar a sua viagem. Tá pensando que tá economizando. São aquelas coisas que a gente faz achando que a gente tá fazendo a coisa melhor do mundo, mas na verdade a gente tá errando. E quais são as melhores estratégias para você viajar com economia de mais de 50%. Então você não tem nada a perder, é um evento gratuito, participe para você aprender, né? Se você quer fazer como a gente, né? Economizar mais de 70% nas viagens, em todas as suas viagens, mais de 50% em todas as suas viagens, nessa aqui foi mais de 70%. Você precisa aprender esse passo a passo simples, né? E é isso, gente. Falei um pouco para vocês de Aruba. Quem chegou por último e depois pode voltar, vou deixar salva. Falei de várias coisas de Aruba. Falei do nosso trajeto de Aruba para cá. E hoje a gente já vai começar a explorar um pouco aqui de Curaçao. A gente vai conhecer aqui um pouco do centro histórico, sair para jantar. E amanhã a gente começa a postar conteúdo para vocês aí de praias lindíssimas aqui do Caribe para vocês, contando aqui. Aqui tem um capital cultural, tem muitas atrações culturais aqui em Curaçao. Eu tô muito empolgada, porque aqui tem museus interessantes, aqui tem um centro histórico lindíssimo, porque a influência aqui é holandesa, né? Era uma colônia holandesa. Eu vou estudar direitinho a história para falar para vocês.
E eu vou compartilhar tudo com vocês. Aqui é lindíssimo. E foi ótimo estar com vocês aqui nessa sexta-feira à noite. Eu sei que sexta-feira é um dia que todo mundo quer ficar mais à vontade, mas vocês tiraram um tempinho para vir aqui ouvir nossas histórias de viagem e aprender um pouco sobre viagens também econômicas. E vou esperar vocês lá também no evento gratuito, viu? Para vocês aprenderem mais ainda. E vou fazendo lives aqui ao longo da semana compartilhando com vocês. Viu, gente? Então, que bom que vocês vieram. Vocês gostaram do nosso bate-papo? Vocês me perguntem também, o que vocês tiverem de dúvida de Aruba, de Curaçao, vão me perguntando. Vou abrir uma caixinha amanhã de novo também, para vocês perguntarem as dúvidas de vocês, para me compartilhar aí tudo que a gente aprendeu nessa viagem. Beleza, gente? Então, ótimo final de semana para vocês aí no Brasil, ótimo final de semana para a gente aqui em Curaçao, e acompanha aí os nossos conteúdos, que com certeza vai vir muita coisa linda aí para vocês, para compartilhar com vocês, para inspirar vocês. Beleza? Então, um beijo, boa noite. Aí no Brasil já é 9, né? Quase 9 da noite, aqui já são 8. Um beijo, foi ótimo estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.